Seja muito bem-vindo à jornada de oração. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por este dia chamado hoje. E neste dia nós queremos meditar um pouco na palavra de Deus, mais uma vez, dada a importância da mesma, porque é o nosso alimento diário aqui na jornada de oração. Louvado seja Deus pela sua vida e já agora, você que ainda não se inscreveu no canal, é muito importante para o canal da ADVEC Porto que você se inscreva, porque o YouTube compreende que é relevante a mensagem que nós estamos trazendo aqui e passa a expandir ainda mais o Evangelho. E eu gostaria de te pedir, compartilha este vídeo com no mínimo 3 pessoas. Se você de fato vive o Evangelho e é cristão e está sendo outorgado, convocado a compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus, obviamente, tenho certeza que isto você fará. Leve o Evangelho, compartilhe com 3 pessoas, para que essas 3 pessoas sejam impactadas pela palavra de Deus, e eu tenho certeza que vidas serão transformadas. Louvado seja Deus por tudo. E nessa jornada de oração eu quero compartilhar com você de forma bem rápida e concisa Mateus capítulo de número 9, no seu versículo de número 27 a seguir. Vamos à palavra de Deus? Você que tem Bíblia pode abrir, talvez você esteja no trabalho, dirigindo ou algo do tipo, não tem problema nenhum, acompanhe esta palavra porque eu tenho certeza que o Espírito de Deus falará ao seu coração. Mateus capítulo 9, versículo de número 27, que diz: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens cegos, clamando e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando ele chegou à casa, os homens cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou-lhes: Credes vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhe: Sim, Senhor. Versículo 29. Então ele tocou nos seus olhos, dizendo: Conforme a vossa fé vos seja feito. Versículo 30. E seus olhos foram abertos. Só até aqui. O texto que nós acabamos de ler é um texto um tanto narrativo, de uma forma prática e fácil de entendimento, porque é um texto que nos mostra um acontecimento que nos parece ser comum, diário, né? Algo simples. O texto nos mostra Jesus Cristo caminhando como já é de costume, você sabe, e enquanto Jesus caminhava em meio a pessoas, em meio aos discípulos, em meio às ruas, a Bíblia nos mostra aqui que seguia a ele, né? 2 homens cegos. Estes homens cegos que seguiam a Jesus clamavam, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Só que no versículo de número 28, eu quero chamar um pouco a sua atenção a esse versículo 28, porque enquanto eles simplesmente seguiam a Jesus e clamavam, o texto nos mostra que de forma alguma algo aconteceu. Só que no versículo de número 28, a Bíblia diz: E quando ele chegou à casa, ele quem? Jesus Cristo. E quando Jesus chegou à casa, os homens cegos se aproximaram dele. Se aproximaram de quem? De Jesus. E o que me chama muito a atenção aqui é que eles só conseguiram se aproximar de Jesus quando Jesus chegou na casa, ou quando Jesus chegou à casa. E o que de alguma forma nos traz uma particularidade dentro desse texto é que os homens cegos conseguiram se aproximar dele na casa. Isso aqui é muito profundo, né? Porque
haja vista que eram dois homens cegos seguindo a Jesus. E você para imaginar a dificuldade que seria duas pessoas cegas acompanhar alguém. E eu paro para pensar comigo mesmo. Imagina você, de alguma forma, com os olhos fechados, tentando acompanhar alguém, ouvindo a voz de alguém, ouvindo que alguém estava passando por ali, tentando seguir alguém, sendo que você não enxerga nada. É uma dificuldade muito grande, não é algo fácil, não é algo prático, é algo muito difícil. Só que o texto nos mostra que no caminho, durante o percurso, nada aconteceu. Só que eles insistiram em seguir a Jesus até a casa, até o lugar onde Jesus pousou, até o lugar onde Jesus estava, onde Jesus parou. E o texto nos mostra de uma forma bem maravilhosa que quando eles chegam aonde Jesus está, quando eles chegam aonde Jesus pousa, aonde Jesus para, que é na casa, e eu quero aqui abrir um parêntese, para que nós possamos até compreender dentro de uma linha de raciocínio. Talvez no caminho, muitas pessoas no percurso não consigam de alguma forma alcançar aquilo que tanto buscam em Cristo Jesus. Mas quando chegam na casa aonde ele pousa, aonde ele está, louvado seja Deus por isso, alguma coisa acontece. O texto nos diz que aproximaram-se dele. Isso aqui é muito forte, porque no percurso eles não conseguiam se aproximar, só conseguiam seguir. Mas na casa eles se aproximam. E se aproximar aqui fala de chegar mais perto, chegar mais próximo. E se nós quisermos aplicar essa palavra aqui, se aproximar também significa estar mais íntimo, criar relacionamento, criar um vínculo. Então existem muitas pessoas que andam cegas no percurso, mas elas só não viveram grandes promessas de Deus na vida dela porque elas ainda não foram na casa onde Jesus está. E isso aqui é muito forte para a vida de alguém. O grande problema das pessoas que estão cegas no percurso, que estão cegas seguindo, é que elas param na caminhada. Elas não conseguiram ou não chegaram até a casa aonde Jesus está. Olha isso. Em Mateus, qual é o vínculo que nós podemos aplicar dentro dessa palavra? Eu vou abrir um parêntese para que nós entendamos, a casa de oração. É claro que o texto sagrado aqui está se referindo a uma casa convencional, a uma casa normal, a uma casa onde Jesus estava. Só que eu quero aplicar para você referente também à casa de oração, porque Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Então, dentro desse contexto, aonde Jesus estava era na casa. Essa é a grande verdade que o texto nos expõe. Então, eles chegaram e se aproximaram de Jesus na casa. Eles receberam resposta de Jesus na casa ou em casa, aonde Jesus estava. Não foi na casa deles que eles tiveram a resposta, foi na casa onde Jesus estava. Isso aqui é muito forte para as nossas vidas, porque chegando lá eles se aproximam, chegando lá eles criam relacionamento, chegando lá eles vão estar mais perto de Jesus, e existe uma consequência de estar na casa onde Jesus está. Meu Deus, Mateus, qual é a consequência? No percurso não tinha resposta, no percurso não havia nada, era só seguindo, mas dentro da casa a consequência é: Jesus perguntou-lhes. Isso aqui que é profundo, irmão. Isso aqui que é forte. Porque na casa, Jesus vai falar alguma coisa. Dentro da casa, Jesus vai liberar uma palavra. E a Bíblia nos ensina, através dos evangelhos, que basta apenas uma palavra para que muita coisa aconteça.
ou no contexto, para que um cego possa enxergar, para que alguém possa ser sarado. Basta uma palavra da boca de Jesus. E essa palavra vem da onde? Através do texto, vem através, obviamente, aonde Jesus estava, na casa. E na casa, Jesus pergunta algo que no percurso não perguntou. E a pergunta é: credes vós que eu posso fazer isso? O que é que Jesus está perguntando dentro da casa? Jesus está perguntando para alguém aqui hoje, de uma forma bem direta: você crê que eu posso fazer isso? E Mateus, fazer o quê? Eu não sei o que é que você tem buscado através de Jesus no percurso. Eu não sei o que é que você tem perseguido para alcançar. Eu não sei o que você tem buscado como objetivo no percurso. Mas Jesus te diz hoje, mas Jesus te diz agora, a resposta está na casa aonde Jesus está. Meu Deus, porque lá dentro da casa ele vai te perguntar: você crê que eu posso fazer isso? Mateus, fazer o quê? Talvez o que você precise seja uma porta aberta, talvez o que você precise seja um milagre, seja um laudo médico desfeito, seja talvez um tratamento, seja talvez alguma coisa dentro da sua família, no seu casamento, com seus filhos, ou talvez até mesmo nos negócios, na sua vida secular, acadêmica, seja aonde for. A pergunta que Jesus te faz dentro da casa é: você crê que eu posso fazer? Olha isso. Jesus não está te perguntando simplesmente se você quer que ele faça. Não. Jesus está perguntando: você crê que eu posso fazer? Porque poder para fazer ele tem. A pergunta é: você crê? Meu Deus. A pergunta é: você acredita que Jesus está? Está aí. A grande recompensa de quem está na casa onde Jesus está. Tem resposta para a vida e tem Jesus perguntando: você crê que eu posso fazer isso? Você crê que eu posso realizar? Você crê que eu tenho poder para fazer isso? A pergunta que Jesus nos faz hoje é: você crê? E a resposta deles é prontamente: sim, Senhor. E o texto sagrado nos diz, no versículo 29, então ele tocou os seus olhos, dizendo: conforme a vossa fé vos seja feita. E versículo 30, e seus olhos foram abertos. Porque tem como seguir a Jesus no percurso estando cego. Isso aqui é muito forte. Tem como seguir a Jesus no percurso, no trajeto, estando cego. Mas quando entra na casa, quando tem a voz de Jesus, quando tem uma pergunta audível de Cristo e uma resposta do mesmo, quem estava cego vai ter que enxergar, quem estava coxo vai precisar andar, quem estava morto vai precisar levantar e ser revivido, porque aonde Jesus está, isso daqui é um clássico, alguma coisa acontece. Não tem como seguir a Jesus sendo cego e dentro da casa dele continuar do mesmo jeito, só se você não ouvir ou não der ouvidos àquilo que Jesus está dizendo. Você crê? Mateus, eu creio. Então, em nome de Jesus, abra os teus olhos. Então, em nome de Jesus, sejam os teus olhos abertos e seja feito conforme a sua fé, no nome santo de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração junto com você, em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, maravilhoso Jesus, nós estamos na Tua presença, porque o Senhor nos abre os olhos, porque o Senhor nos convida a estar na Tua casa, o Senhor nos mostra o Teu caminho, o Senhor nos dá a direção para quando estivermos na Tua casa, nós ouvirmos diretamente e plenamente a Tua voz, a resposta da qual nós precisamos de Ti, para que os nossos olhos sejam abertos. Então, em nome de Jesus, Senhor,
abra os olhos do teu povo, abra os olhos da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.